Oi, turma, tudo bem? Vamos falar da teoria dos conjuntos. Eu preciso escrever quando eu falo da teoria dos conjuntos, então por isso que vocês não vão estar me vendo, tá? Então, o que que é um conjunto? Bom, um conjunto ele vai ser uma coleção de objetos, vai ser um grupo de alguma coisa. Então, pode ser a coleção de números, pode ser a coleção de frutas, de verduras. Eu posso falar, por exemplo, que uma banda é um conjunto de músicos, tá? E aqui eu trago um exemplo já na matemática. Então, o conjunto eu sempre represento por uma letra maiúscula e coloco essa letra maiúscula igual, abro chaves e tenho que fechar as chaves no final. Então, o que que eu preciso me atentar? Que aqui eu estou colocando que o conjunto A são os números primos. Então, eu só posso preencher esse conjunto com números primos. Já o conjunto B, eu digo que eles são números naturais maiores do que 5 e menores que 10. Então, eu tenho 3 formas de fazer isso. Eu posso escrever em português, em língua portuguesa, que a gente fala, em língua natural, que é a forma como eu destaquei agora em vermelho. Eu posso escrever no formato de conjuntos, onde eu vou escrever B igual, abro chaves, 6, 7, 8 e 9 e fecho chaves. Ou eu escrevo desse último jeito aqui de baixo, onde eu falo que o meu x, ele é um valor que tem que ser pertencente aos naturais, tal que o meu x, né, o meu número, ele é menor do que 5, mas ele, minto. Ó, vamos de novo. Nessa última aqui, ó, eu vou falar que o meu x, eles são os valores que pertencem aos naturais, tal que esse meu número, eles têm que estar entre o 5 e o 10, ele não pode ser o 5 e ele também não pode ser o 10, tá? Se ele tivesse falado maior ou igual, menor ou igual, aí teria um risquinho aqui embaixo. Como ele não fala, não tem, então não pode ser, tá? Como ele fala que é natural, natural são só os números que eu posso contar, por isso que volta nesse aqui de cima, que é só o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Então, eu também posso escrever, por exemplo, num formato sintético, que a gente fala que é do jeito da língua natural. Então, eu posso falar que os meus números, eles têm a propriedade P, e deve ser uma propriedade qualquer, pode ser que seja essa propriedade pode ser que seja os números naturais, inteiros, pares, ímpares, tá? Não tem nada muito específico, é só um exemplo genérico. Eu posso falar que o meu conjunto ele é composto pelas estações do ano, e daí eu posso vir aqui e colocar inverno, verão, outono e primavera. Eu posso falar que ele é um número par e não negativo, e daí eu posso vir e colocar aqui quem são esses números também. E eu também posso colocar aqui, que é um outro exemplo, que falar que é um número natural maior do que 0 e menor do que 100, aí eu teria que listar todos. Uma das coisas que a gente pode acrescentar aqui é que a gente pode ter conjuntos escritos assim, ó, 1,2 e eu fecho, e eu posso ter 1,2 e reticências. Então, nesse primeiro exemplo, eu digo quando é o conjunto que ele é finito, ele tem um fim, eu sei exatamente quantos e quais são os números, ó, eu sei que os números são 1 e 2, já nesse daqui eu sei que é 1, 2, 3, e continua, mas eu não sei qual é o maior de todos, eu não sei onde ele acaba, então a gente fala que o de baixo é um conjunto infinito, tá bom? Os conjuntos, eles têm algum tipo, então a gente pode falar do conjunto vazio, que é quando eu coloco as chaves aqui e elas ficam vazias por dentro, não tem mais nada ali dentro mesmo, tá? São só duas chaves e um espacinho no meio e não vai nada ali dentro, nada, tá? São só, faz uma chave, fecha outra chave e tá tudo certo. Eu também posso fazer uma bolinha e cortar no meio. Alguns professores de programação fazem isso com um zero, mas esse na verdade é o vazio, tá? Então o correto é não escrever. Mas às vezes o pessoal aproveita para falar que é o zero porque tem a letra muito ruim, tem medo que alguém confunda, mas não é o indicado. O conjunto unitário é quando eu só vou ter um elemento lá dentro, e o conjunto universo ele vai funcionar na seguinte ideia. Se eu falar para você que o meu universo são os números 1, 2, 3 e 4, significa que não existe nenhum número além desses daqui para eu resolver aquela situação, resolver aquele problema ou resolver aquela conta. Tá? O meu conjunto universo é como se fosse o meu maior conjunto naquele momento. Tudo bem que você saiba que existe o 5, 6 e assim sucessivamente, mas naquela questão, você está falando que o meu universo é esse conjunto que eu acabei de destacar, eles não existem, tá? Não funciona, não posso fazer. Sobre a igualdade de conjuntos, ela é uma situação bem simples. Eu vou falar que dois conjuntos são iguais quando eles têm exatamente os mesmos elementos. Ah, professora, mas a ordem está diferente. Não importa, os elementos são os mesmos. Inclusive, se eu acrescentar um número 2 aqui no conjunto A, eles continuam sendo o mesmo conjunto. Por quê?
Porque não me importa se o 2 apareceu 2 vezes, é como se eu tivesse um arquivo duplicado no meu computador. Não tem problema eu ter um arquivo duplicado no meu computador. O que faz diferença é eu ter ou não aquele arquivo no meu computador, tá? Então, se eu venho aqui no conjunto B e coloco o número -2, aí eles já deixam de ser dois conjuntos iguais. Eu não posso mais falar que eles são idênticos. Por quê? Porque eu não tenho -2 no conjunto A, tá? Então, aqui, ó, esses dois desenhos que eu trago aqui para vocês são os desenhos da representação gráfica de um conjunto para a gente poder entender. Então, eu posso escrever algebricamente ou graficamente, como tá aqui embaixo, tá? Mas aqui são conjuntos idênticos, iguais, porque os elementos são iguais. Já na relação de inclusão, eu estou perguntando quando um conjunto está dentro do outro. Então, se vocês olharem, aqui eu coloquei em negrito e aqui também. Não é o negrito que vai fazer diferença, são os elementos. O negrito é só para chamar a atenção da gente mesmo. Então, no conjunto A, ele vem aqui desde o -5 até o 5. Então, tá vendo que eu tenho um pedaço aqui embaixo, que é esse pedaço? Esse pedaço não precisa ser contínuo, tá? Se aqui fosse -2, por exemplo, eu tenho esse -2, esse -2, eu tenho o 0, eu tenho o 1, o 3, o 4 e o 5. Ainda assim aconteceria essa condição, tá? Então, eu posso falar que esse conjunto aqui, ó, ele está dentro do outro conjunto. Então, eu posso falar que o B, ele está contido dentro do 2. Então, esse C mais achatadinho, ó, que é esse símbolo aqui, ele é chamado de está contido. Agora, quando ele vai, que é o Czinho, na verdade, quando o T está do outro lado, quando ele está espelhado, eu digo que contém. Eu até trouxe aqui do lado ó, uma representação em desenho para a gente poder entender. Então, pense o seguinte, o meu conjunto A é o meu conjunto maior, é o conjunto que eu tenho fora. Eu consigo fazer um outro conjunto aqui dentro, ó, só com os elementos de B. Eu gosto de fazer essa comparação com uma grávida, então pensa que o conjunto A é a grávida e o conjunto B aqui são os bebês. Então, ó, quantos bebês ela tem aqui? Ó? Ela tem vários bebês, tá? Então, aqui fica fácil de a gente pensar, ó, o conjunto A está grávido do conjunto B. O conjunto B é o bebê do conjunto A. Então, assim, a gente consegue entender melhor quem é o contém e está contido. Por quê? Porque a grávida contém o bebê. Já na relação de pertinência, ela é usada por esse símbolo que é um E ou um E cortado. Quer dizer que aqui está pertencendo e o do lado não pertence, tá? Então, eu posso perguntar para vocês assim, ó, o número -2, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Bom, ele pertence, né? Porque ele está aqui. Agora, se eu te perguntar do número 5, qual é a relação de pertinência dele em relação ao conjunto A? Bom, é uma relação de que ele não pertence, porque eu não tenho esse número, tá bom? O diagrama de Venn é quando a gente quer representar através de desenhos, né, de gráficos, os meus conjuntos. Então, a gente faz um círculo, faz uma bolinha e coloca todos os números que estão ali dentro. Em alguns casos, vocês vão ver que vai ter umas bolinhas aqui na frente. Não é obrigatório, mas faz diferença em casos onde a gente tem números muito apertadinhos. Porque se eu tivesse o 3 aqui e o 4 aqui, podia ser que alguém entendesse que era o 34. Aí, se eu coloco a bolinha aqui, fica nítido para todo mundo que não, que é o elemento 3 e o elemento 4, tá? Aí, aqui eu fiz o mesmo exemplo, né, dos anteriores, demonstrando quando a gente tem um subconjunto que funciona a mesma coisa. A gente só coloca o nome do conjunto sempre pertinho, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, alguns exercícios para a gente falar. Então, em relação ao elemento e ao conjunto, eu sempre respondo pertence ou não pertence. Então, o elemento 2, pertence ou não pertence? Pertence 1, e 1 já não pertence. Por isso que eu coloquei aquele E cortado. Quando eu falo em relação entre dois conjuntos, eu uso o contém ou o está contido, tá? Então, eu tenho que pensar que elemento e conjunto, ó, elemento e conjunto, eu uso pertence ou não pertence. Agora, conjunto, conjunto, eu vou usar o contém e o está contido, tá? Não, falei o contrário, o está contido e o contém, ó. Usar o contém e o está contido, daí é conjunto, conjunto. Então, como o F aqui de fora é a grávida, então ele fica com a barriga da grávida, e aí a gente consegue colocar certinho que o F contém E e que o E está contido em F.
trouxe outro exemplo aqui pra gente, ó. Então, eu dou esse conjunto pra gente, então eu posso tanto representar o meu conjunto como 2, ou como 2 ponto e vírgula. É a mesma coisa, no final a gente chega no mesmo resultado. Então, ó, o 2, ele tá aqui nesse conjunto? Tá, por isso que o pertence. O 5, bom, o 5 não tá. O 10 tá e o Brasil. Bom, nem tem Brasil ali, nem tem palavra. Porque não é uma obrigação que o meu conjunto seja só número. Meu conjunto pode ter palavra também, tá? Essa aula a gente vai parar por aqui e daí depois vocês continuam no próximo conteúdo, tá bom?